Oi pessoal, aqui quem fala é a deputada estadual e professora de História Ana Caroline Campanholo, aqui de Santa Catarina, para falar com vocês sobre o meu livro, mais uma vez. Como vocês sabem, Feminismo, Perversão e Subversão é o primeiro livro antifeminista brasileiro, escrito por uma brasileira, que resgata a história do movimento feminista e também apresenta contra-argumentos. São mais de 300 anos de história do movimento feminista nesse livro. E o que eu venho falar para vocês hoje é uma super novidade. Nós estamos com o maior desconto da história do livro, o menor preço do ano desde que o livro foi lançado. Nós já vendemos mais de 16 mil cópias em apenas um ano de lançamento. É bastante coisa, principalmente para um livro conservador e boicotado em inúmeras livrarias pelo Brasil. Provavelmente você já deve ter procurado aí na sua cidade, em alguma livraria do shopping, alguma livraria do seu bairro e teve dificuldade de encontrar. Então, mesmo assim, nós conseguimos vender mais de 16 mil cópias em apenas um ano. Então, se você ainda não comprou, essa é a sua oportunidade, porque o livro está por apenas R$ 37,00 e alguns centavos, lá na livrariacampanholo.com.br. E essa promoção dura até o dia 4 de maio. Então, corre para aproveitar. E já que nós estamos aqui, eu quero falar um pouquinho do livro para vocês, mostrar um pouco do conteúdo. Aqueles que já conhecem, podem deixar seu comentário aqui embaixo para você dizer a sua opinião sobre o que você realmente achou sobre o livro. Mas para você que não conhece, eu quero mostrar um pouquinho da importância disso. Muitos me acompanham aqui porque eu sou deputada, sou política. E muitas pessoas realmente acham que a política é as notícias do dia, ou as últimas notícias e os últimos acontecimentos relacionados à política são a coisa mais importante do mundo. Isso não é verdade. Você deve ter visto que o meu Instagram, apesar de eu ser uma política, é um Instagram bem diferente da maioria dos políticos que você acompanha. Porque aqui a gente fala muito sobre livros, a gente fala sobre cultura, sobre história, fala sobre a vida cotidiana mesmo. Eu falo bastante sobre o meu bebê que vai nascer, que nós descobrimos que é uma menina, coisas da vida normal. Por quê? No meu entendimento, e acredito que esse é o entendimento da maioria das pessoas que estudou um pouquinho de filosofia, que gosta de literatura, as coisas eternas e que duram mais tempo, elas são mais importantes do que as coisas atuais. Então, quando você lê um livro, por mais que seja uma literatura, mas se você lê um livro de história, sobre coisas que aconteceram há 100, 200, 300 anos atrás, você estará sempre atualizado. Enquanto que acompanhar as notícias diariamente é uma função praticamente impossível. Nunca você vai conseguir se atualizar o suficiente. E é sobre isso que eu quero falar. Como coisas que acontecem na nossa política, no dia a dia, que nos afetam diretamente, na verdade já estão previstas na história e já aconteceram outras vezes. Vocês viram que recentemente o STF novamente tentou julgar questões relacionadas ao aborto. No plenário virtual do STF da última semana, 7 dos 11 ministros votaram para rejeitar uma ação que tentava liberar o aborto em caso de grávidas contaminadas com Zika. A discussão mobilizou movimentos pró-vida e cristãos de todo o Brasil. A ação foi apresentada em agosto de 2018 pela Associação Nacional dos Defensores Públicos. Existem muitos trabalhos feitos no Brasil e no mundo a respeito do ativismo jurídico, que é quando o poder judiciário se usurpa funções do poder legislativo e tenta legislar, aprovar leis, avançar leis através de jurisprudência, através do que a gente chama de ativismo jurídico. E isso não é novidade. Para a gente se preparar para situações como essas, nós não precisamos acompanhar as notícias do dia a dia e achar que isso vai resolver o problema. Isso já está na história, já aconteceu outras vezes e tem um registro disso aqui no meu livro. Eu gostaria que você que já tem o livro, abre aí para acompanhar comigo, para você poder saber do que a gente está falando. E você que não comprou o livro, você vai ter agora uma pequena amostra de um pouquinho dele, certo? Lá no capítulo 3 do livro, que se chama Reprodução Feminina dos Vícios Masculinos, eu falo sobre as questões relacionadas ao casamento, ao divórcio, à promiscuidade, ao adultério e ao aborto. As pautas sexuais do movimento feminista. Como o livro tem 400 páginas e 5 capítulos, o primeiro e o segundo capítulo a gente fala sobre outros assuntos, como por exemplo, educação, trabalho e voto. Quando a gente chega no terceiro capítulo do meu livro, nós estamos falando sobre a segunda onda do movimento feminista. A maior parte das pessoas conhece o movimento feminista através dessa segunda onda. E pensadoras muito famosas, como Beth Friedan, Simone de Beauvoir, Kate Millett, outras pensadoras que vieram lá da década de 50 e 60. Nessa década, as pautas da revolução sexual têm um boom na história. E elas começam a ser defendidas principalmente por americanas, inglesas e francesas. Quais são essas pautas?
principalmente a pauta do aborto e do divórcio, do fim do casamento, da destruição da família. Isso que está acontecendo no Brasil com alguma frequência quando o STF tenta avaliar uma pauta que devia ser exclusividade do poder legislativo, dos deputados. Nós podemos resgatar aqui no meu livro algumas informações sobre isso. Isso já aconteceu em outros países. Aqui na página 144 eu comento sobre o quase aborto de Jane Roe, ou o famoso caso Roe versus Wade. Foi um caso onde a Suprema Corte nos Estados Unidos autorizou o aborto através de um processo iniciado por uma única pessoa. Então, mais ou menos a mesma coisa que acontece aqui nessas deliberações do STF. Essas questões da última semana do STF, eu vou ler aqui um pouquinho da notícia para você se situar. O STF estava avaliando uma ação que foi impetrada em 2018 pela Associação Nacional dos Defensores Públicos, ANADEP. Essa associação, ou seja, um autor, uma proposição, quase aprova o aborto nas circunstâncias de Zika vírus em todo o país, sem passar pelo Poder Legislativo, sem os deputados votarem. E por mais que eu sei que nós temos muito preconceito com os políticos, não gostamos do trabalho deles, muitos políticos são corruptos, não representam o povo, traem seus eleitores e tudo isso é verdade. Mas veja, em países como o Brasil e em outros países, na maior parte dos países, os parlamentares costumam ser tão conservadores ao ponto de não aprovar o aborto. E é por isso que o movimento feminista precisa usar outras estratégias para conseguir essa aprovação. Uma das estratégias é o ativismo jurídico, ou seja, passar por cima dos deputados e votar isso direto na Suprema Corte, no STF. Isso está acontecendo aqui no Brasil, em algumas ocasiões já aconteceu, e aconteceu também nos Estados Unidos, é isso que a gente vai ver aqui no meu livro. Veja, o livro foi escrito antes dessa situação da semana passada, mas como eu disse para vocês, as informações que nós encontramos na história e na literatura, elas são sempre atuais. Elas nunca deixam de ser importantes. Essa situação que aconteceu aqui com o STF, aconteceu também lá nos Estados Unidos. Essa moça chamada Jane Roe, esse é um nome fictício. Ela procurou o sistema judiciário inúmeras vezes, né, através de processo, recurso, alegando que estava grávida, vítima de um estupro. Esse caso está lá na página 144 do meu livro. E eu digo lá o seguinte: uma jovem grávida de 21 anos buscou a justiça para obter o direito a um aborto legal, alegando ter sofrido um estupro. A sua história está relatada na autobiografia que leva o título I Am Roe. Enfim, a Roe era uma jovem, você vai ver depois, conforme a gente vai estudando a história dela, completamente problemática. Ela engravidou pela terceira vez aos 21 anos e ela foi abordada por duas advogadas feministas, duas militantes feministas. Essas duas advogadas estavam há muito tempo procurando no Texas alguma pessoa, alguma mulher disposta a mentir no tribunal. Procuravam uma mulher totalmente despreocupada com sua própria reputação, com sua vida, louca o suficiente para propor o aborto do seu filho e tornar isso um caso midiático e levar o aborto adiante. Veja, esse caminho foi através da Suprema Corte, através do Judiciário. Não foi uma proposta de lei, porque provavelmente os políticos norte-americanos seriam contra o aborto. Da mesma forma que a maior parte dos nossos parlamentares aqui no Brasil pode ser considerado conservador, dentro do ponto de vista do aborto. Inclusive, uma notícia da revista Época, que foi publicada no ano passado, mostrou que as nossas parlamentares mulheres, 60% são contra alterações na lei do aborto, ou seja, são contra facilitar, legalizar, descriminalizar, flexibilizar o aborto. Então, esse caminho da democracia é um caminho ruim para as abortistas e para as feministas, porque não prospera. É extremamente impopular e feio você defender o assassinato de crianças. E os políticos, de uma certa forma, acabam sim precisando do apoio popular. Desta forma, nós conseguimos, como população conservadora, como população contra o aborto, evitar que o aborto seja aprovado através dos trâmites democráticos do Poder Legislativo. Por isso que essas estratégias de passar pelo judiciário, elas são tão importantes para o movimento feminista, e por isso que nós já estávamos falando disso aqui no meu livro. Então, todo esse processo
transcorre lá nos Estados Unidos na década de 70 e o aborto finalmente é aprovado em 1973 através desse processo, Roe versus Wade. Uma mulher alegando ter sido vítima de estupro e pedindo o aborto conseguiu que o aborto fosse disponibilizado em todos os Estados Unidos, né? No primeiro dos 50 estados e enfim, assim sucessivamente. Depois é a Roe, que na verdade esse não é o nome verdadeiro dela. Aqui no livro, na página 144, eu falo sobre isso. O nome verdadeiro dela é Norma Leah McCorvey. Ela finalmente escreve essa biografia I Am Roe e afirma que ela havia sido, olha lá, página 145, usada e manobrada pelas duas advogadas ambiciosas e ativistas que procuravam uma grávida disposta a questionar a lei do Texas. Admitiu também que havia mentido sobre o estupro. Quando a Suprema Corte autorizou o aborto da filha da Roe, a menina já havia nascido. Era completamente desnecessário aquela decisão a favor do aborto. E mesmo assim, anos depois, a Roe acabou se convertendo. Primeiro ela virou protestante, evangélica, depois ela acabou virando católica. Lá na página 147 eu ainda falo um pouquinho sobre isso. Arrependida de tudo que fez e convertida, Norma solicitou à Suprema Corte que revogasse a decisão de 1973. Em fevereiro de 2005, ela buscou reparação do mal que fez, alegando que o caso deveria ser ouvido mais uma vez agora à luz da verdade e que o aborto era um procedimento prejudicial às mulheres. Mas a petição foi negada pela Suprema Corte por ter sido considerado um assunto irrelevante. Ou seja, mesmo depois de arrependida de tudo que fez, ela não conseguiu absolutamente nenhum avanço. A partir desse momento, ela começou a ser uma militante pró-vida. Então ela mudou de lado. Nós temos aqui no Brasil uma ex-ativista feminista, e eu falo também sobre ela aqui na página 147, que passou por um processo parecido. É a Sarah Winter. Inclusive existe um filme sobre a vida dela chamado A Vida de Sarah, que está disponível na Lumini TV. Eu falo bem rapidinho aqui na página 147 um pequeno comparativo entre o que aconteceu na vida da Norma, que é a Roe, que conseguiu legalizar o aborto lá nos Estados Unidos, e o que aconteceu na vida da Sarah, aqui no Brasil. Essa também é uma característica bem legal do meu livro, porque é o único livro antifeminista originalmente brasileiro, escrito por uma brasileira, que traz exemplos de leis brasileiras, de casos brasileiros, de personagens brasileiros. Você provavelmente já viu algum outro livro feminista por aí, né? Então nós temos alguns livros bem legais, como O Outro Lado do Feminismo, da editora Simon Sei, mas é sobre um caso específico da Phyllis Schlafly nos Estados Unidos, não fala sobre o Brasil. Nós temos também o livro Feminilidade Radical, que também é outro livro de uma ex-feminista, mas também norte-americana. Então esse livro é o primeiro que traz algumas pinceladas sobre o contexto feminista dentro da história do Brasil, dentro do Brasil. Então é mais um motivo para você que ainda não comprou aproveitar essa promoção. É o menor preço que nós já conseguimos vender. Começou há alguns dias e vai até o dia 4 de maio. E não é apenas o meu livro que está na promoção. Nós lançamos uma super promoção chamada Comunismo e Perseguição, para divulgar, promover e colocar com desconto livros que falem sobre perseguição comunista, perseguição nazista, perseguição aos cristãos, enfim, regimes totalitários no geral. Então não é só esse livro, mas vários livros relacionados a comunismo e perseguição que também estão com super desconto lá na livraria campanholo.com.br. E esse trecho que nós lemos aqui, só para você lembrar, você que está comprando o livro, você que já tem o livro, está com pressa para chegar no assunto do aborto. O assunto do aborto, divórcio, promiscuidade, temas relacionados a sexo estão lá no 3º capítulo. Se você quiser saber sobre ideologia de gênero, 4º capítulo. Se você quiser saber sobre como o movimento feminista é anti-homem e anticristianismo, 5º capítulo. Eu fiz uma lista de obras feministas que você precisa estudar para conhecer o movimento feminista, que está lá na página 393. Então, são vários livros feministas separados por ordem cronológica. Você pode ler desde o mais antigo até o mais novo. Caso você desconfie de alguma coisa que está aqui, não sei se é bem isso, vai lá ver na fonte. Nós temos também todas as referências bibliográficas aqui no final do livro. É uma oportunidade de você conhecer um movimento, uma oportunidade que você não tinha antes da publicação desse livro. E eu não estou falando isso só porque o livro é meu, embora com certeza eu quero que você compre por isso. Mas eu mesma, quando comecei a estudar um movimento feminista e queria uma abordagem diferente daquela que nós temos na universidade, eu realmente não encontrei livro nenhum. Esse livro que eu fiz foi uma resposta a uma necessidade que era mesmo uma necessidade minha. Então,
corre lá, livrariacampanholo.com.br.